Olá, mais um programa dos sindicatos bancários para a Rádio Web Raízes. Hoje nós vamos falar um pouco do desemprego e dos seus aspectos políticos. Então, só para trazer um pouco das estatísticas aqui, atualmente nós estamos com um nível de desemprego de 14,7% da força de trabalho, mas se a gente colocar os desalentados, que são as pessoas que já desistiram de procurar emprego, é em torno de 5,6% da nossa força de trabalho. E se a gente colocar somar ainda o pessoal que está em subemprego, ou seja, aquele subutilizado, são pessoas que trabalham menos de 40 horas, não por opção, mas sim porque não tem outra alternativa e que ganham menos do salário mínimo. Esse nível vai para 29,7%, o que dá em torno de perto de 30 milhões de pessoas. Então nós estamos com um nível de desemprego muito alto no Brasil. Então, em função disso, nós vamos falar, a nossa conversa vai ser em cima de um texto do Michał Kalecki, que foi um dos economistas mais influentes do século XX. Ele é um economista polonês, tá? E ele escreveu esse texto em 1944. O título desse texto que nós vamos trabalhar em cima é Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Então, o que a gente pensa? Se o pleno emprego é possível, por que ele não é atingido muitas vezes nas economias capitalistas? Esse é o ponto que nós vamos abordar aqui. Muito bem, Daniel. A gente está indo agora para o quinto programa. A gente achou que não ia conseguir, mas aos pouquinhos a gente está pegando o jeito da coisa. Vamos aprendendo, né? Aprendendo. As temáticas têm sido boas. Esse programa vai ao ar dia 9, meio-dia. Então a gente diz, né, como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que for olhar, né? Isso é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos, né? Evidentemente que o burguês, o rentista, o patrão, o empregador, seja lá o nome que a gente queira dar, ele tem como objetivo principal o lucro. Bom, mas a gente já teve momentos aqui no Brasil de o que eles chamavam de pleno emprego, que a taxa de desemprego girava em torno de 4%, que é aquele pessoal que sai de um lugar para procurar um outro melhor. Bom, se tu tem pleno emprego, então tu tem mais produção. Se tu tem mais produção, tu teria, logicamente, mais lucro. Parece uma equação tão fácil de entender. Por que, e essa eu acho que é a temática, se não estou enganado, né, do texto, né, Daniel? Por que então o rentista, o burguês, né, o explorador da força de trabalho, ele reluta tanto em a gente conseguir ter esses períodos? Por que ele não quer esses períodos de pleno emprego? Então, toca a bola aí para ti tentar elucidar para nós isso aí. Em tese, seria melhor para todo mundo. Nós estamos em pleno emprego, as pessoas estão trabalhando mais, estão ganhando seu salário, estão ganhando seu rendimento, as empresas estão faturando mais, estão tendo lucro e o governo está ganhando mais imposto. Então, em tese, seria o melhor dos mundos para todo mundo. Mas por que há uma resistência a um pleno emprego? O que acontece? Quando as pessoas elas têm uma chance de escolha, por exemplo, se a economia está trabalhando no pleno emprego, o trabalhador ele não se sente bem numa empresa, a empresa não está dando devido valor, ele pode procurar outra empresa e arranjar um emprego igual ou melhor ao que ele já tinha. Então isso aí acaba causando um desconforto aos capitalistas, aos donos do capital, porque o poder de barganha do trabalhador acaba aumentando muito e o poder dele nas negociações acaba às vezes incomodando. Então, o que nós tivemos alguns, em tese, problemas que aconteceram naquela época de plano de emprego? Os salários subiram acima da inflação. Então, o que houve naquele momento? O trabalhador teve um ganho de renda considerável, o que causou um desconforto, porque teve algumas vezes, uma redução no lucro das empresas. Então, o que eles queriam? Eles queriam causar um desemprego que muitas vezes eles chamam como um desemprego educador,
O que é o desemprego educador? Ele coloca o trabalhador no lugar que eles acham devido para ele. O que é? É redução do seu poder de barganha, basicamente. Né? Então, assim, isso aí nos leva a outra questão. O Estado, ele tem como atingir o pleno emprego. E por que o Estado, às vezes, não faz? Ou por que não deixa o Estado fazer? É uma questão bastante complexa, ela envolve algumas ideologias, mas principalmente porque na economia, do jeito que ela é tocada hoje em dia, ela se baseia muito na confiança do capital privado. Então, se o capital privado não se sente confiante para investir, ele acaba se retraindo. Acho que tem que cortar aqui eu também. Não, é assim, ó. Pelo que o pouco que eu li ali, assim, ó, eles querem, o Estado pode pegar, se endividar e nesse endividamento pegar e fazer investimentos. Sim. Esses investimentos, do ponto de vista do capital, ele deve ser feito em algumas áreas restritas. Tá? Se ele sai dessas áreas restritas, se ele acaba investindo maciçamente, por exemplo, saúde, educação, segurança, e daí atinge um ponto satisfatório nessas áreas, ele vai buscar outros pontos de investimento. Daí, lembra que tu estava até conversando comigo e a gente estava apontando, quando a gente tinha a produção de plataforma e navio cargueiro, petroleiro em Rio Grande, quer dizer, pô, isso aqui não é para o Estado fazer. Do ponto de vista do capital, não é para o Estado fazer isso. Isso aí é para o capitalista ganhar dinheiro. E daí a gente vê hoje, né, tu estava me falando, né, tu vê hoje, os caras agora alugam plataformas, importam plataformas. Então isso ali é uma coisa que afrontava diretamente o capital estrangeiro. Sim. Né? Quando teve uma política de nacionalização da cadeia de suprimento da Petrobras, ela estava indo contra o capital estrangeiro, porque a indústria nacional estava suprindo toda a cadeia de produção da Petrobras. Então, no polo de Rio Grande se criou muitos empregos, né, acho que em torno de 20 mil diretos, fora os indiretos, e a Petrobras comprava as plataformas de indústrias nacionais. Quando, após o golpe, né, de 2016, teve uma política de internacionalização das cadeias de suprimentos. As empresas foram quebradas pela Lava Jato, e em vez de produzir no país, essa produção migrou para o exterior. Quando tu importa um equipamento, um produto, tu exporta o emprego. Então, em vez de tu gerar emprego aqui, tu gera emprego na China, na Coreia e em alguns outros países que estão suprindo a Petrobras nesse momento. Mas a questão, por que os capitalistas eles ficam tão contrariados quando o governo tenta aumentar o seu papel no Estado ou fazer uma política anticíclica? Por exemplo, num momento de depressão, todos ficariam contentes se a economia girasse mais rápido, gerasse emprego, mas por que eles ficam reticentes a esse aumento da participação do Estado? Por quê? O Estado, ele aumentando a sua participação, ele aumenta também a sua importância. E nessa contrapartida, ele diminui a importância dos capitalistas. Então, aquela tendência de se achar que a confiança deles vai fazer o país crescer, ela diminui. Porque o Estado está tomando a frente, o Estado está agindo como mobilizador da economia, ele está agindo como criador de emprego, porque o Estado ele pode investir em diversas áreas, né? Pode investir na infraestrutura, na saúde, na educação, mas não só nisso, ele pode investir em outras áreas para criar emprego, né? Então, quando o Estado começa a aumentar essa participação, os donos do capital eles acabam ficando contrariados, porque tira o poder de barganha do capital e passa o poder de barganha para o governo, para o Estado nesse ponto, e com o aumento do emprego chegando muitas vezes ao pleno emprego,
aumenta também o poder de barganha dos trabalhadores. Quando o trabalhador começa a ter uma condição de vida melhor, ele começa a pensar em outras coisas. Sim. Então, quando o desemprego está muito grande, tu só pensa em arranjar um emprego e sobreviver. Tu te gruda naquele emprego, te agarra naquele emprego que tu tem, porque se tu perder aquele emprego, ou tu não vai conseguir nada, ou tu vai arranjar um pior. Quando tu tem uma estabilidade maior de emprego, tem emprego por todos os lados, se tu sair daquele emprego e tu arranjar um igual ou melhor, tu começa a pensar em outras coisas. Tu vai querer uma educação melhor para os teus filhos, tu vai querer uma saúde melhor, tu vai querer um país mais justo, menos desigual, tu vai começar a pensar em outras coisas. Por que a gente via... Fazer um pós, fazer uma faculdade, viajar para Disney, tu vai ver empregada doméstica viajando para Disney, pobre no aeroporto, era isso que a gente via, aquelas histórias, né? Os aeroportos parecem uma rodoviária, mas é que as pessoas, o trabalhador em geral, estava conseguindo viajar de avião, estava conseguindo muitas vezes viajar para o exterior, estava conseguindo comprar a sua casa. Mas, e por que aquele momento não continuou? Por que houveram protestos em 2013, 2014? Porque as pessoas estavam numa situação de vida melhor, elas começaram a almejar algo melhor. E por que não havia protestos agora em busca de emprego? Porque as pessoas elas estão focadas simplesmente em sobreviver. Quando elas estão com a sua sobrevivência em risco, elas acabam só procurando se manter naquele emprego, procurando fazer o que o patrão manda para não perder o mínimo que ela já tem, né? Sim. Tu vê, né? O Kalec escreveu isso em 44 e chama atenção algumas coisas que ele diz aqui, né? Que ele fala numa função de medida disciplinar. Tanto é que o texto, o próprio título diz, né, aspectos políticos do pleno emprego. Quer dizer assim, ele está analisando a questão política e não a questão técnica e econômica, né? Sim, porque ele coloca aqui, a questão técnica e econômica tu pode resolver. Tu pega empréstimos, o Estado pega empréstimos, aqueles empréstimos ele transforma em investimento e aquele investimento vai se transformar em renda, em distribuição de renda e produção. Né? Isso aí incomoda algumas pessoas, né? E daí até a gente conversando aqui desse aspecto disciplinar, me lembrei do episódio recente, ridículo, assim, um troço assim, fora do comum, da funcionária do Calçados Zeglen, né? Não lembro agora, Calçados... não posso falar, assim, né? A gente pode dar o nome do coisa? Não sei, não lembro exatamente. Que era a trabalhadora impedido de ir ao banheiro, porque tem uma política lá, pelo menos os companheiros sapateiros falaram, é uma política de depois pode ir no banheiro depois das 13h30 da tarde, tem que pegar a chave, tu tem que te humilhar para ir no banheiro, ela acabou dominando das calças. Então isso é o que o Kalec já falava lá em 44, e não é nenhum comunista, nenhum socialista, né? Não é, né? Ele é marxista, mas não não chega não chegava tanto. Não chega a ser um comunista. Ele foi professor na Universidade de Oxford, em Cambridge, também ele foi. Então me parece que isso são as medidas disciplinares que os burgueses do capital impõem pra gente. Aí eu lembro até aquele ator que fazia o Agostinho, como é que é o Carrara? Agostinho Carrara. Mas como é que é o nome do ator? Ajuda aí, olha no Google aí. Pedro Cardoso, ele tem uns videozinhos, tem um videozinho que ele fala assim, lá no Rio de Janeiro o cara não se importa de gastar 1,5 milhão para comprar um apartamento, porque ele está comprando a coisa. Agora quando ele chama o pintor para pintar o apartamento e o pintor diz que custa 5 mil reais, ele acha caro. Nesse momento do plano emprego, isso aí incomodou muito, porque as pessoas que trabalhavam com serviços autônomos, teve uma inflação no preço deles, porque o salário deles melhoraram. Sim. Por que o Uber é tão barato hoje em dia? O Uber é barato porque muita gente se desempregou, muito pequeno empresário faliu, e eles acabaram migrando para o Uber para poder sobreviver. E o Uber acabou ficando barato por conta da quantidade de pessoas que não tinham outra opção e acabaram migrando para o Uber para poder. Então isso incomodou muita gente, esse aspecto de serviço. Uma faxineira acabou ficando mais caro, um garçom ficou mais caro, o pintor, eles ficaram mais caros por conta
que o desemprego estava baixo, as pessoas tinham alternativas. Se aquele salário não estivesse agradando ela, aquele tipo de emprego, ela poderia ir para outro emprego, outra colocação onde mais lhe conviesse, né? E hoje em dia as pessoas não têm muito, elas têm que aceitar muitas vezes o que aparece pela frente. Sim. Isso e ainda a gente vendo a vida que leva o pessoal do delivery, assim, os motoqueiros, né? As jornadas que eles têm de mais de 12 horas por dia, trabalhando 6, 7 dias por semana, quase sem folga, sem nenhum tipo de benefício, porque eles não estão cobertos pela Previdência nem por nada. Né? Eles são totalmente precarizados, sem nenhum tipo de benefício. Né? Sim. Mas é uma contradição desse governo, né? Porque, pelo que eu me lembre, o discurso do Bolsonaro sempre foi de Estado forte. Né? Mas não é o que se vê com o Paulo Guedes. Ele prega justamente, dentro do aspecto político desse texto, ele prega exatamente isso aqui, porque ele quer privatizar tudo, ele é Estado mínimo. Na verdade, o Bolsonaro, além de ele ser preguiçoso, ele é burro. Porque, na verdade, ele não sabe o que ele é. Ele é extrema-direita. Na verdade, a extrema-direita ela seria estatizante. Mas ele se diz liberal, mas se olhar o histórico dele das votações, ele nunca foi liberal. Na verdade, o Paulo Guedes, que para mim ele é um falastrão, vendedor de sonhos, de ilusões, ilusões, ele para mim ele é um economista ultraliberal, dogmático, que ficou estagnado na década de 70. E ele conseguiu abocanhar o Bolsonaro, e o Bolsonaro, como ele não sabe o que ele é, ele foi para esse lado do ultraliberalismo, na verdade. Então, isso aí faz com que a gente não tenha uma política econômica que pregue o desenvolvimento do Brasil. É uma política entreguista, porque tudo que se faz é querer vender, dilapidar o patrimônio público e entregar para fora. Na verdade, Sim. Não tem uma política. Nós temos aqui agora, nós temos uma empresa que fabrica chips aqui no Rio Grande do Sul. Ela utiliza semicondutores para fabricar chips. São poucas empresas que existem no mundo. É uma empresa estatal, ela não dá lucro, porque ela precisa de uma escala para dar lucro, mas ela está sendo liquidada por conta da política governamental. O mundo, os governos estão investindo em empresas de alta tecnologia. No Brasil, não. O Brasil ele está acabando com uma empresa de alta tecnologia. Em vez de investir, ajudar a empresa a pegar a escala para ser lucrativa, não. Eles estão simplesmente liquidando a empresa, acabando com essa empresa, porque na cabeça deles, eles querem um Estado mínimo. E o que o Estado mínimo representa? O Estado mínimo representa menos poder do Estado, mais poder dos capitalistas. O governo não consegue ter atitudes anticíclicas. E o que seria uma atitude anticíclica? No momento que a economia está em depressão, fazer a economia levantar, fazer ela crescer mais. E no momento que a economia está crescendo muito e está gerando inflação, segurar um pouco para controlar a inflação. Mas esse governo, ele, na verdade, todas as medidas que ele toma são medidas recessivas. Na verdade, a única medida que foi tomada, mas não porque eles queriam, mas sim porque o Congresso impôs, foi o auxílio emergencial. Que eles não queriam, o desemprego seria muito mais alto se não tivesse tido o auxílio emergencial. No primeiro momento R$600 e agora ele chega até 300, né? Até R$300. O desemprego com certeza seria mais alto, a calamidade seria maior ainda. Mas o auxílio emergencial foi imposto pelo Congresso, porque no primeiro momento o auxílio emergencial que eles queriam era R$200, né? Sendo que o gás hoje em dia está beirando a faixa de R$100. Sim. Né? Então fica bastante complicado o Brasil crescer, a gente sair da crise com essa dinâmica econômica que o governo tem tomado. Só que, infelizmente, ela é apoiada por boa parte do Congresso e da grande mídia. Se a gente olhar a grande mídia, ela apoia a agenda econômica do governo Bolsonaro.
Se é que é uma agenda. Não, até tem uns bolsominions que dizem que Globo lixo pra lá, Globo lixo pra cá, porque a gente percebe a Globo e outras emissoras, né, não a Record, mas a Globo, batendo no Bolsonaro, porque afinal de contas o Bolsonaro ele tem um discurso de extrema direita de ataque às minorias, né? Ele ataca a negra, ataca a mulher, ataca a LGBTQI+. Então ele tem toda essa roupagem de extrema direita. E a gente vê a mídia batendo nesse aspecto. Agora, quando fala Paulo Guedes, quando fala agenda econômica, parece que o cara é um deus para eles. Parece que é um deus para eles. É impressionante, né? Como esse texto aqui, mesmo escrito em 44, é atual nos momentos que a gente vive hoje. Por quê? Se por um lado, daí eu te pergunto, se por um lado a gente tem a experiência de o Estado financiando os investimentos, através de financiamento, o Estado induzindo a economia e fazendo a economia crescer, o discurso deles é que o capital privado tem que fazer isso. Sim. Mas o capital privado ele também tem limites para fazer isso, por questões subjetivas e políticas. É mais ou menos isso, né? Sim. E a questão da confiança. Não necessariamente o capital privado, tu dando condições, baixando taxa de juros, diminuindo, por exemplo, desregulamentando o mercado de trabalho, fazendo uma reforma trabalhista que vai precarizar a relação de trabalho, o capital vai investir. Se o capital tiver dúvidas sobre o futuro, sobre se a rentabilidade dos investimentos deles vão ser vantajosas, mesmo assim eles não vão investir. O que acontece? E a gente vê hoje, a partir de 2008, teve uma mudança grande nos países desenvolvidos. Então a gente pega Estados Unidos, Japão, a Europa em geral, a China a gente não pode nem falar porque é outro sistema de governo, mas segue o mesmo modelo. O Estado, ele partiu na frente dos investimentos públicos. Ele investiu e o investimento privado veio atrás. Não foi o investimento privado que começou e o Estado foi atrás, não. O Estado investiu e o capitalista veio atrás a reboque, seguindo e investindo também. No Brasil, eles ainda estão com aquele dogma que eles têm que dar confiança para o investidor para ele investir. Não, o Estado tem que começar a investir, se ele nortear o caminho para onde vai a economia, e daí sim o investimento privado vai vir atrás. Porque se a gente olhar na época do governo Lula 2 principalmente, e Dilma 1, um pedaço de Dilma 1, o investimento estatal guiou o investimento privado. Quando o investimento estatal caiu no governo Dilma 2, o investimento privado veio atrás de reboque caindo junto. Então, o capitalista ele nunca vai investir se o próprio governo acaba não investindo. O capitalista não investe, ele vai investir se ele vê o norte que os seus investimentos vão ser vantajosos. Então, quem é que vai mostrar muitas vezes isso aí? É o Estado. O Estado vai investir. O Estado vai fazer uma distribuição de renda, investir em infraestrutura, uma série de coisas. Ou até com o Bolsa Família, com o auxílio emergencial, são coisas que o Estado pode fazer para melhorar a dinâmica econômica, né, do país. Né? Sim. Mas fico pensando, não é só uma questão de ganância, tem a ganância, mas tem uma questão de controle, parece, né? Porque o texto mais ou menos mostra isso. A partir do momento que há um investimento do Estado, o capitalista ou os donos do poder do capital, eles perdem o controle. Sim. Eles acabam enfraquecendo. Então, quanto menor o Estado, menor a participação do Estado, mais chantagem eles conseguem fazer para tocar a política econômica do viés e do ponto de vista deles. Eles têm então, eu não quero investir, mas eu estou precisando vender tal produto. Daí ele vai forçar a barra ali e dizer, olha, a gente precisa tocar tal política econômica. Daí a política econômica não é para a sociedade, não é para o país, mas é uma política econômica com um viés particular. Eles têm um determinado setor econômico, um rentista, ou um agropecuarista, e assim por diante. Na verdade, de maneira indireta, eles acabam direcionando a política econômica do país pelo poder que eles têm de decidir, eu só vou poder investir se tais e tais condições foram dadas para que eu possa. Então, eu só vou poder investir
se tiver uma reforma trabalhista, se tiver uma reforma da Previdência, se tiver uma reforma administrativa. Então, eles podem impor as condições para... E se há um pleno emprego, o trabalhador acaba tendo esse poder. E para eles acaba sendo muito incômodo, porque eles não conseguem pôr em prática a agenda que é de interesse, na maioria das vezes, exclusivamente deles. Particular. Uma agenda particular, uma agenda privada. Então, o pleno emprego acaba sendo um empecilho para eles colocarem a política privada deles em ação. Não é uma política para o país, é uma política privada. Para meia dúzia. Para meia dúzia de pessoas, que de rentistas, de grandes empresários, grandes capitalistas. Né? Então é extremamente desconfortável para ele quando o trabalhador aumenta o poder de barganha, quando ele tem chance de negociar, de fazer uma greve, conseguir um aumento. Se tu é meu empregador, tu não está me pagando bem, eu troco e vou para outro empregador, porque eu vou conseguir. Isso aí causa um desconforto muito grande. A possibilidade de opção do trabalhador causa um desconforto muitas vezes para o empresário. Ele não está acostumado em que o trabalhador tenha a opção de escolha. A liberdade de escolha, na verdade, para eles acaba sendo um desconforto muito grande, né? Quando o trabalhador tem poder de escolha. Aqui, ó, eu marquei aqui, né? Ele bota assim, os trabalhadores, né, isso num pleno emprego duradouro, os trabalhadores estariam fora de mão. Isso. E os capitães da indústria estariam ansiosos por ensinar-lhes uma lição. Né? Então, quando a gente fala que tem desemprego, ele não é um desemprego por incompetência apenas, ele é um desemprego propositado. Ele é construído, ele é pensado e é executado. Quer dizer, tu bota milhões de brasileiros no sofrimento, né, no cabresto, né, para benéficio de membros de grafinos aí. Eu não sei se o Kalec fala nesse texto, mas ele fala no desemprego disciplinador. Desemprego disciplinador. Disciplinador. Infelizmente. Sim. Por isso que é bom a gente estar fazendo esse programa aqui na Rádio Raízes Web. A gente agradece muito a oportunidade de estar fazendo esses debates, porque cada um desses debates que a gente faz é um aprendizado para nós também. Aqui a gente que é do movimento sindical, a gente tem um pouco de dificuldade de explanar isso para os colegas nos locais de trabalho, porque afinal de contas, aquilo que a gente conversava antes de começar o programa aqui, tu acorda de manhã pensando como é que tu vai fazer para dar conta dos teus filhos, daí como é que tu vai chegar no trabalho, daí quando chega no trabalho tu não é mais teu, tu é do patrão, o teu físico e o teu psíquico, né, a tua força toda de muscular e de cabeça estão ali para pensar o trabalho para alguém. E quando tu consegue se desligar, e nem sempre a gente se desliga, né? Ainda mais agora com o home office, né? Às vezes o WhatsApp, noite tu tá fazendo feijãozinho pro filho lá, uma maneira pro guri, e daí tá o WhatsApp ali, alguém te cobrando alguma coisa, né? Então é difícil a gente parar para pensar como é que funciona essa exploração, e é importante isso, muito bacana. Eu vejo pela minha experiência, eu sou funcionário do Banco do Brasil, trabalho há 27 anos no banco, eu estou há 30 dias liberado no sindicato, mais ou menos 30 dias. E eu estou aprendendo coisas novas porque eu ficava imerso naquela rotina que era bitolante e eu não conseguia sair daquela rotina. Agora eu estou aprendendo a fazer coisas novas, a pensar, a discutir, a escrever, né, a ter um pensamento mais crítico. Obrigado, gente. Um abração. Obrigado.